Recording in progress. Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre transfusão, abordando aspectos relacionando a transfusão e o sangramento com situações especiais que podem surgir ou se apresentar durante a realização de nossas anestesias. A lesão tecidual, a lesão vascular, levam à exposição de tecidos subendoteliais que são carregados com proteínas, mais especificamente glicoproteínas, que servem de ponto para ancoragem de plaquetas. São os chamados fatores von Willebrand, regiões de colágeno que têm a afinidade de aproximação, que as plaquetas têm afinidade e acabam se aproximando, e essa ligação da plaqueta ali na região é um ponto importante da hemostasia, do mecanismo que leva à diminuição da perda sanguínea. Quando ocorre essa lesão vascular, o primeiro mecanismo que ocorre é o mecanismo miogênico, o mecanismo mecânico de vasoconstrição, que faz com que haja diminuição da luz daquele vaso sanguíneo lesado na tentativa fisiológica de diminuir a perda de sangue através daquela lesão. Concomitantemente, começa a ter a aproximação das plaquetas, que se aproximam ali e acabam se ligando através dos fatores von Willebrand. Fatores von Willebrand tem alguns pontos de ligação específicos que fazem com que haja essa interação. Então, o fator de von Willebrand liga o tecido subendotelial a alguns receptores, principalmente o receptor 1B da parede da plaqueta, ajudando naquela adesão plaquetária à região lesada. Ao mesmo tempo, há uma ativação dessas plaquetas que fazem com que haja uma modificação de alguns receptores diferentes desse, que são os receptores 2B, 3A, são receptores que levam à interação também com o fator de von Willebrand, e aí o fator de von Willebrand se liga a esse receptor 2B, 3A de uma plaqueta e se liga, formando uma ponte, ao mesmo receptor de outra plaqueta. Isso aí é o que se chama de agregação plaquetária. Então, tem o fenômeno de adesão e o fenômeno de agregação plaquetária. Depois disso, começa a ter a interação, ou já concomitante, mas numa fase posterior, isso leva a mais importância, porque há uma exposição de regiões subendoteliais também que expõem uma determinada proteína diferente, a glicoproteína, chamada fator tecidual. Esse fator tecidual ele ativa o fator 7 circulante, e juntos eles se transformam numa enzima apelidada de tenase, porque ela vai ativar o fator 10, fator tenase. E esse fator 10 ativado vai dar sequência na ativação da cascata de coagulação. Então, é um mecanismo extremamente complexo, multifatorial, envolvendo várias substâncias, enzimas e várias células, e tudo isso leva, pela sua complexidade e pela sua diversidade de atores, leva à facilidade de diminuição de funcionamento de um ou de outro desses atores, podendo levar a uma complicação, a uma dificuldade de resolução dessa cascata, desses fenômenos de coagulação, dificultando, então, a interrupção do sangramento. E aí é onde aparecem essas chamadas, incluídas aqui nesse vídeo, as chamadas situações especiais, que se apresentam no paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, e a gente tem que entender o que ele pode apresentar para a gente se preparar para ele. Uma das condições bastante interessantes em relação a essas alterações de coagulação, as chamadas coagulopatias, são as hemofilias. As hemofilias são classificadas em A, B e C, sendo a C extremamente rara, a hemofilia A mais frequente. A hemofilia A, todas as três são alterações genéticas ligadas ao cromossomo X, e elas apresentam alteração de fatores de coagulação. A hemofilia A é a alteração do fator 8, a hemofilia B é a alteração do fator 9, e a hemofilia C é a alteração do fator 11.
Todas elas são classificadas de acordo com a gravidade, de acordo com a sua capacidade funcional. Existem aqui, então, nesse diapositivo, os graus de gravidade das hemofilias. Então, ela pode ser muito grave se ela tem uma função menor que 1%, moderada se tem uma função entre 1% e 5%, e uma hemofilia leve se apresenta uma atividade entre 5% e 25%. Essas hemofilias apresentam algumas alterações e algumas são detectadas em exame, como no chamado tempo de tromboplastina parcial ativado, que se eleva nesses pacientes, apesar de se elevar em outras situações também, como na paciente que recebe a heparina. Apresentam um INR do tempo de atividade de protrombina normal. A atividade de protrombina é feita com a utilização de um kit, e vários são os kits existentes no mercado, cada um apresenta uma sensibilidade, uma especificidade maior, e para você ter uma base mais unificada de comparação, cada um deles apresentam o que é, para aquele kit, o considerado normal e compara o resultado achado no paciente com o resultado do kit para resultar nesse INR, que é a Relação Internacional de Normalização, que vai dizer para a gente se, comparando com aquele kit, esse paciente está normal ou aumentado o seu INR. No caso da hemofilia, o INR do tempo de atividade protrombina está normal, em geral. E o tempo de tromboplastina parcial ativado, ele está alterado, porque é ele que analisa de maneira meio indireta a função dos agentes, dos fatores de coagulação envolvidos na alteração da hemofilia. Em geral, os pacientes que apresentam coagulopatia, e na hemofilia não é diferente, toda vez que a gente vai fazer anestesia, a gente tem que se preparar de maneira mais cuidadosa ainda em relação a manter a temperatura do paciente, a manter estabilidade metabólica e endocrinológica, para que não haja facilitação de perda sanguínea. Então, a gente sabe que hipotermia, por exemplo, vai aumentar o sangramento por diminuir a função da plaqueta e de alguns fatores de coagulação. Então, é importante manter a normotermia. E um recurso também muito utilizado na prevenção de sangramento, na tentativa de reduzir sangramento que vai se apresentar durante a cirurgia, é o uso de um antifibrinolítico. A gente sabe que o antifibrinolítico ele age ali impedindo a evolução, a transformação do plasminogênio em plasmina. E aí, com menos plasmina, vai ter menos destruição da fibrina e os coágulos que se mantêm para produzir a nossa hemostasia, eles se mantêm por um tempo um pouquinho maior. Então, o ácido tranexâmico é muito utilizado nesse sentido. Para a gente tratar o paciente, tanto de maneira preventiva quanto terapêutica mesmo, a gente precisa saber, nos pacientes hemofílicos, como calcular o que precisa ser dado a ele. O paciente hemofílico A, ele precisa, com frequência, o fator 8, e o hemofílico B precisa, com frequência, o fator 9. Mas, para a gente saber o quanto ele vai precisar, a gente precisa fazer o exame de sangue para saber como é que está a função dele, e, a partir daquela função basal, a gente, analisando a indicação cirúrgica dele, qual a cirurgia que ele vai ser submetido, a gente calcular quanto que vai ser adicionado de fator 8 ou 9, segundo a sua hemofilia, para ele atingir o alvo terapêutico, ou no paciente que eventualmente está sangrando, e assim sucessivamente. Então, existem essas fórmulas. A gente utiliza um exemplo aqui, que foi retirado do Manual de Hemofilia do Ministério da Saúde, publicação de 2015, um exemplo para tentar facilitar o entendimento da fórmula. Nesse caso, é um paciente com hemofilia A moderada, ele tem 4% de fator 8 basal, ele apresenta uma hemartrose. Pelos guidelines, a hemartrose indica a elevação da função do fator 8 ou do fator 9, no caso da hemofilia B, para 30% a 50%. Então, ele tem uma hemartrose de joelho, precisa elevar a função de 4 para 30% a 50%, e ele tem 50 quilos.
a gente utiliza aqui, como é hemofilia A, a gente vai utilizar a primeira fórmula, e para elevar a 30%, eu vou calcular, então, 50 vezes. Na fórmula, a gente diz o delta de função dele, que é o que eu quero que ele atinja, o alvo terapêutico menos o que ele apresenta, e esse resultado dessa subtração vou dividir por 2, e o resultado disso tudo vou multiplicar por 50, então vai dar 650 unidades de fator 8, que é o que ele precisa para tentar melhorar essa hemartrose. Existem várias situações com indicações diferenciadas, de acordo com as situações específicas, tanto da quantidade de fator a ser administrado, quanto do tempo que vai ser indicado para manter a oferta de agente do fator 8 na hemofilia A ou do fator 9 na hemofilia B no pós-operatório, após o tratamento da condição que se instalou. Por exemplo, temos aqui um paciente com um hematoma na região cervical que precisa aumentar a atividade de fator 8 para 80% a 100%. Então, a gente joga naquela fórmula lá e vai ver quanto que vai precisar oferecer para ele e assim sucessivamente. Temos algumas situações mais brandas, como a hemartrose, que foi o caso do nosso exemplo lá do diapositivo anterior, e casos com hematoma muscular, hematúria, e cada um com a sua indicação de alvo terapêutico, tanto para a hemofilia A quanto para a hemofilia B, e o tempo que esse paciente vai precisar ser tratado, né, receber o fator específico da sua patologia para dar segurança para não refazer aquele quadro que tinha se instalado. Em relação ao preparo para a cirurgia, no paciente que vai ser submetido a uma cirurgia eletiva, vai depender do tipo de cirurgia. Cirurgia de pequeno porte, qualquer que seja a hemofilia, a gente vai precisar prepará-lo no pré-operatório imediato, imediatamente antes de começar a cirurgia, ele vai ter que receber o fator 8 ou 9, segundo o tipo da sua hemofilia, para manter a sua atividade de fator entre 50% e 80%. Isso na indução da anestesia, no preparo para a cirurgia. E aí, no pós-operatório, a gente vai avaliar várias coisas. Vai avaliar o local que ele foi manipulado, se há uma chance grande de fazer hematoma, se esse hematoma aparecer, se ele vai ser muito danoso para o paciente, se o paciente tem condições que facilitam mais ainda a formação de hematoma ou sangramento, como, por exemplo, insuficiência renal. Então, se o paciente não tem nenhuma coisa, é um paciente que só tem hemofilia, mas um paciente jovem, uma cirurgia superficial, e não tem grandes riscos, você não precisa fazer a manutenção no pós-operatório. Mas se existe alguma preocupação e a decisão é de se fazer o suporte com o fator dele no pós-operatório, na cirurgia de pequeno porte, a gente mantém 30% a 50% de função a cada 24 horas, durante 2 a 3 dias, e repete isso no momento da retirada do ponto. Então, ele a cada 24 horas durante 2 a 3 dias, ele vai ter que rever aí como é que está a função dele e ver quanto precisa de aumentar, oferecendo o fator que ele precisa. No caso da cirurgia de médio porte, o indicado é manter no pré-operatório imediato 100% da função. Na indução da anestesia, então, a gente calcula, oferece e administra para ele o fator que ele é específico para manter 100% da função. E no pós-operatório, ele vai ser preparado sob uma logística de 3 tempos. Até o terceiro dia, ele vai manter 40% a 50% de função, verificada a cada 12 horas, até o terceiro dia. Entre o quarto e sétimo dia, ele também vai manter esse 40% a 50%, mas aí o tempo vai aumentar de intervalo. Em vez de 12, de ser a cada 12 horas, vai ser a cada 24 horas. E depois entre o oitavo dia até o 14º dia, ou retirada total dos pontos, ele vai manter com 30% de função, com verificação a cada 24 horas. No paciente de cirurgia de grande porte, o pré-operatório também é de 100%, é igual ao de médio porte, mas no pós-operatório o cuidado é um pouquinho intensificado.
são os mesmos 45%, 40% a 50%, perdão. Só que agora, nos 3 primeiros dias, em vez de 12 horas, vai ser avaliar, vai ser entre 8 a 12 horas o intervalo. A gente vai ver caso a caso, como os mencionados anteriormente. No caso anterior, se vai ser um paciente de grande risco, se o procedimento é em local de maior preocupação, e se a dose anterior foi suficiente, surtiu uma resposta satisfatória. Então, quando as coisas são mais favoráveis, a gente aumenta o intervalo; quando são mais preocupantes, a gente diminui o intervalo. Então, vai manter 40% a 50% até o terceiro dia, a cada 8 a 12 horas. Entre o quarto e sétimo dia, também 40% a 50%, mas aí verificando a cada 12 horas. E a partir do oitavo dia até o 14º dia, ou retirada total dos pontos, vai ser mantido com a mesma concentração, mas agora com um intervalo de 24 horas. Esses são as diretrizes simplificadas, publicadas pelo Manual de Hemofilia do Ministério da Saúde, que facilita bastante o manuseio desses pacientes no preparo para a cirurgia. Obviamente, são pacientes muito complexos, que normalmente a gente vai resolver isso tudo numa tomada de decisão multiprofissional, utilizando a orientação do hematologista, em acordo com o cirurgião e o paciente também. Mas, se houver alguma dificuldade em relação a esses apoios, uma orientação como essa, acho que ajuda bastante a gente a se preparar, ou pelo menos a entender o que vai ser feito com esse paciente. Falando especificamente do paciente com hemofilia A, a gente tem que esses pacientes já vêm normalmente sendo tratados, e eles já têm uma base terapêutica, já se conhece a resposta terapêutica deles a vários componentes do seu tratamento. Existe, né, na situação do paciente que apresenta sangramento durante a cirurgia, um sangramento importante ou um sangramento que se atribui à sua patologia. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode tentar resolver. A primeira tentativa é usar a desmopressina. A desmopressina, ela tem uma ação importante tanto na hemofilia A quanto na doença de von Willebrand, porque, apesar de não se conhecer bem o mecanismo de ação, ela faz uma liberação bastante intensa de fator de von Willebrand e de fator 8. Então, esses fatores aumentam na circulação, favorecendo a circulação. O fator 8 vai contribuir na cascata de coagulação, e o fator de von Willebrand vai contribuir principalmente na adesão e agregação plaquetária, já que tem pontos de ligação ali que vão se ligar na plaqueta, atuando como ponte entre plaqueta e a região subendotelial exposta, e também outros receptores plaquetários vão receber a ligação do fator de von Willebrand, servindo de ponte entre uma plaqueta e outra. Então, vai ajudar tanto na adesão quanto na agregação plaquetária. Mas a desmopressina não age com muita facilidade em todos os pacientes. Tem paciente que responde mais, tem paciente que responde menos. Se já se conhece se o paciente é responsivo à desmopressina, é uma informação muito importante, e ela pode ser utilizada em situação de sangramento intra ou pós-operatório. A desmopressina pode ser utilizada em algumas doses, como 0,3 micrograma por quilo de peso, como vai ser dito mais para frente, e isso ajuda muito nessas funções. Tem contraindicações, apesar da desmopressina, que é um análogo sintético da vasopressina, ela não age no receptor V1, e não agindo no V1, não faz vasoconstrição, não aumenta a pressão, não causa espasmo uterino nem abdominal, mas agindo no receptor V2, aumenta a reabsorção de água pelos rins. Então, essa retenção pode levar à intoxicação hídrica em alguns pacientes. Se o paciente já apresentou ou tem história de edema cerebral, convulsão ou polidipsia, por exemplo, é aconselhado não se utilizar, ou utilizar com muito cuidado a desmopressina. Em caso de não resposta à desmopressina ou de não disponibilidade, pode ser utilizado o fator 7 recombinante,
que em situações de sangramento intenso é de muita utilidade. Também pode ser utilizado o fator 8 recombinante, embora nas doses preconizadas, embora o fator humano, fator 8, não seja indicado com frequência devido à possibilidade de induzir reação alérgica e a produção de anticorpo vai fazer com que ocorra a diminuição da resposta nas administrações subsequentes. O crio precipitado já foi utilizado no passado no auxílio do tratamento da hemofilia, em situações de sangramento. Hoje em dia, depois de 2002, como está mencionado aqui, uma resolução do Ministério da Saúde proibiu a utilização do crio precipitado em pacientes de hemofilia e de doença de von Willebrand, e só deve ser utilizado em situações muito emergenciais, onde não haja disponibilidade dos recursos mencionados anteriormente. Mas a gente sabe que o crio precipitado ele oferece um pouco de fator 8, fibrinogênio, fator de von Willebrand, fibronectina e o fator 13. O crio precipitado ele tem uma grande utilidade, mas na reposição do fibrinogênio quando não há disponibilidade de outros recursos. Mas para essas situações deve ser evitada hemofilia e doença de von Willebrand. Em situações emergenciais, então, alguns autores indicam já como primeira opção, principalmente se não há resposta ou se a resposta foi insuficiente com a utilização da desmopressina, a utilização do fator 7 recombinante, 90 microgramas por quilo de peso a cada 2 a 3 horas até diminuir o sangramento. Outra droga utilizada é o fator 8 recombinante porcino, que pode ser utilizado na dose de 200 microgramas por quilo de peso, mas deve ser utilizado com muito cuidado em alguns pacientes, aqueles pacientes que vêm em utilização ambulatorial dessa droga aqui, o emicizumab. O emicizumab é uma substância que é um antibiótico que foi utilizado no passado e tem essa ação parecida com o fator 8. Então, se o paciente vem em utilização do emicizumab, é preciso ter muito cuidado na utilização do fator 8 recombinante porcino, porque a resposta pode ser muito intensa e pode gerar até fenômeno tromboembólico. Tem que tomar cuidado nessa situação. Sempre saber o que o paciente está tomando. O terceiro recurso é o complexo, o concentrado de complexo protrombínico, que pode ser utilizado na dose de 50 a 100 unidades por quilo de peso, e que pode ser de grande valia em algumas situações. Em alguns centros, vem sendo utilizado o fator 8, inibidor bypassing activity complex. Uma associação parecida com o complexo protrombínico ativado, mas ele tem os 4 fatores, mas só o fator 7 que é ativado. Então, ele é uma solução, um complexo que tem apresentado respostas até superiores aos compostos mencionados anteriormente, mas é uma droga meio nova, a disponibilidade é bastante reduzida ainda na maioria dos centros. Na hemofilia B, a primeira, no sangramento importante, a primeira ação é a utilização do fator 7 recombinante. O fator 7 recombinante ele é utilizado nas situações de sangramento intenso e, na falta dele, pode ser utilizado o fator 9 recombinante, que é mais específico, mas tem as desvantagens de se você utilizar o fator 9 humano, ele pode gerar reação alérgica importante, é preciso ter muito cuidado com isso. Então, o fator 9, não utilizar de rotina o fator 9 humano, tentar utilizar o fator 9 recombinante, que é mais seguro, e se for utilizar o fator, o complexo protrombínico, é preciso saber se o paciente já apresentou história de reação alérgica ao fator 9 no passado, porque o fator 9 é um dos componentes do concentrado de complexo protrombínico.
é importante o conhecimento do tipo de comprometimento que esse paciente vem apresentando na sua alteração, na sua alteração da molécula do fator 9, que pode levar, dependendo da sua intensidade de alteração, a sangramentos maiores ou menores, de acordo com com o seu tipo de alteração, né? Se é a sua classificação em termos de gravidade da hemofilia B. Aqui nesse diapositivo temos várias situações, como apresentado no diapositivo anterior, mais para trás, as diversas situações com as diversas dosagens em termos de unidade por quilo de peso para ser corrigida aquela ou hematúria ou hemorragia do pessoas. Então, as doses são apresentadas aqui. Aconselho uma pausa para a gente dar uma conferida de acordo com a gravidade de cada situação, a dose vai ser maior ou menor do complexo, tanto do fator 8 quanto do fator 9 em relação ao tipo de hemofilia que o paciente apresenta. Uma outra complicação, a doença, né, congênita, hereditária, importante, é a doença de von Willebrand, é a mais frequente das coagulopatias hereditárias, e é uma doença que também, assim como a hemofilia, ela engloba vários tipos de patologias. Então, a gente tem a doença de von Willebrand dividida em 3 tipos principais, o tipo 1, 2 e 3, sendo que o 1 e 3 são alterações quantitativas, enquanto o 2 são alterações qualitativas. E esse 2 ainda se subdivide em 4 subgrupos, subtipos. Tem o tipo 2A, o tipo 2B, o tipo 2M e o tipo 2N. Cada uma com a sua característica, mas é importante conhecer essas características para se entender a forma de se tratar cada uma delas. Por exemplo, como a alteração do tipo 1 é quantitativa, é muito lógico você tentar dar para esse paciente a desmopricina numa situação de sangramento, porque ele tem pouco fator de von Willebrand circulando, e quando você dá a desmopricina facilita a liberação desse fator de von Willebrand. Mas o 2, os tipos 2 aqui, eles têm não necessariamente uma redução importante da quantidade de fator de von Willebrand, mas eles têm com certeza uma alteração funcional. Então, a alteração é mais qualitativa do que quantitativa, e você oferecer desmopricina para esses pacientes pode ser inadequado em algumas situações, como a gente vai ver posteriormente. Então, é importante saber que tem esse tipo. Tipo 3 é um tipo de alteração quantitativa que é extremamente grave, quantidade praticamente ausente de fator de von Willebrand, um paciente que tem mortalidade extremamente elevada. E os exames que são feitos para você conhecer, classificar essas pessoas aqui. Então, tem o primeiro exame que vai avaliar a quantidade do fator de von Willebrand, o outro que vai avaliar a qualidade do fator de von Willebrand. A gente vai ver que esses indivíduos eles têm pouco fator 8, porque o fator 8 ele é ligado normalmente ao fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand se ligando a ele o protege contra a metabolização por enzimas plasmáticas. Se o indivíduo tem pouco fator de von Willebrand, ou se esse fator de von Willebrand não funciona direito, vai sobrar muito fator 8 livre na circulação que vai ser metabolizado e a concentração plasmática de fator 8, consequentemente, vai ser reduzida. E vai ser mais reduzida no tipo 3, que é um tipo de doença de von Willebrand que tem muito pouca ou quase nada de fator de von Willebrand, por isso, praticamente, o paciente fica desprovido de fator 8, e a doença de von Willebrand do tipo 2N tem uma ligação muito ruim. Ele não tem uma quantidade tão reduzida de fator de von Willebrand, mas o fator de von Willebrand ele tem uma alteração num dos pontos de ligação dele, que é um ponto importante de ligação com o fator 8.
como essa alteração é importante na doença de von Willebrand do tipo 2N, então também a gente vai ter muito pouco fator 8 nesses indivíduos. Uma outra coisa importante para você fazer o diagnóstico diferencial aqui é a relação entre atividade e quantidade de fator de von Willebrand. Então, se no tipo 1 você tem pouco fator de von Willebrand, mas você tem uma relação mais próxima de 1, porque o pouco que tem está funcionando. Então, em relação aos aos subtipos 2, quase sempre você vai ter uma redução importante dessa relação entre atividade e quantidade, porque você vai ter uma alteração funcional importante. Uma outra coisa importante em relação ao tipo 2B. O tipo 2B é um tipo de doença de von Willebrand que a alteração hereditária causa a produção de uma molécula que até age de maneira mais intensa, ela gera uma possibilidade até de agregação plaquetária difusa com diminuição da quantidade da contagem de plaquetas, porque ele tem uma atividade de ligação plaquetária mais intensa. Então, aqui e nesse moço aqui, é contraindicado o uso de desmopricina, porque você pode gerar tanto trombocitopenia, quanto gerar fenômeno tromboembólico por causa de agregação plaquetária. Então, é muito importante esse entendimento da diferença dos diversos tipos de doença de von Willebrand. Então, quase sempre vai ter redução do fator 8, e aí a partir da redução do fator 8, que a gente vai avaliar se é se é a hemofilia ou se é doença de von Willebrand, e para isso a gente tem que saber como é que está a contagem e o tipo de funcionamento daqueles fatores de von Willebrand. Então, você vai fazer a contagem, no tipo 1 vai estar reduzido, no tipo 2 pode não estar reduzido, mas vai ter uma alteração funcional, e no tipo 3 você praticamente não tem o fator de von Willebrand. No tratamento do sangramento do paciente com doença de von Willebrand, então, o uso da desmopricina pode ser útil, 0,3 micrograma por quilo de peso em infusão num volume de 50 ml de solução fisiológica, para correr em 30 minutos, e pode ser repetido a cada 12 ou 24 horas, de acordo com a necessidade, de acordo com o tipo de cirurgia, pode ser mantido no pós-operatório. Em situações de sangramento grave, ou em situações em que não há resposta da desmopricina, que a desmopricina, na verdade, é utilizada como tentativa de suporte, mas ela age mais em indivíduos tanto hemofílicos quanto com doença de von Willebrand, que tem quadro não tão grave. Nos casos mais graves, acaba tendo que recorrer às terapias alternativas, e aqui se utiliza o concentrado de fator de von Willebrand. Nesses casos mais graves, então, isso aí se mantém administrando por até 7 dias. E não esquecer de utilizar como prevenção e ou tratamento o antifibrinolítico para auxiliar na manutenção dos coágulos que foram formados para tentar diminuir o sangramento do paciente. Nesse diapositivo aqui, um dado retirado do site canadense específico de hemofilia. Ele fala que, em relação à desmopricina, quando utiliza no tipo 1, você pode utilizar, na maioria das vezes vai ser bom. No tipo 2, você pode até, algumas vezes, ter um auxílio, mas no tipo 2A, no tipo 2B, você não deve utilizar. Tá? E no tipo 3, você pode até utilizar, mas não vai adiantar, porque não tem fator de von Willebrand para liberar. A desmopricina age liberando o fator de von Willebrand. E no tipo 3 não tem, então não tem para liberar, não vai adiantar. Se ele já tem o diagnóstico anterior, então pode partir direto para a administração de concentrado de fator protrombínico e, lógico, associado às outras estratégias, como normotermia, antifibrinolítica, etc., mas a desmopricina não vai te ajudar muito. Em relação ao que você vai oferecer de concentrado de complexo de fator de von Willebrand,
você precisa saber qual que é o produto comercial que você tem na sua instituição, para saber, de acordo com o tipo de sangramento maior ou menor, qual a dose que você vai utilizar. Então, de acordo com o fornecedor, com o laboratório, você vai ter indicação de sangramento maior, utilizar 60 a 80 unidades por quilo de peso, no sangramento menor ou moderado, utilizar 40 a 60 unidades por quilo de peso, isso aí repetido a cada 8 a 12 horas, e os outros laboratórios tendo doses um pouquinho diferentes. Então, eu preciso saber qual o fornecedor, qual o laboratório utilizado na sua instituição, para saber qual que vai ser a dose utilizada de acordo com a orientação deles. No preparo para um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia eletiva, é preciso entender que cirurgias de maior porte vão precisar de suporte e de manutenção por um tempo mais prolongado. Aquelas cirurgias menores, por manutenção do fornecimento de fatores von Willebrand durante 1 a 5 dias, e nas cirurgias de maior porte, de 7 a 14 dias. As sugestões de doses aqui também oferecidas nessa publicação de 2009, mostrando aqui, de acordo com o paciente que apresenta sangramento em cirurgia maior ou menor, a dose utilizada do fator de von Willebrand em cada situação. Então, o paciente submetido à cirurgia maior que apresenta sangramento, 40 a 60 unidades por quilo de peso, e manter 20 a 40 unidades por quilo de peso a cada 8 a 12 horas. E no paciente que apresenta, que é submetido à cirurgia menor e apresenta sangramento, então a dose um pouquinho menor, 30 a 60 unidades por quilo de peso, e a manutenção de dose é igual, 20 a 40 miligramas por quilo de peso, mas com repetições em intervalos maiores, intervalo de 12 até 48 horas. Então, essas são as recomendações. E os pacientes que apresentam alteração plaquetária, importante é entender que a alteração plaquetária ela pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. Um paciente que pode ter uma contagem de plaqueta normal, mas ele vem recebendo antiplaquetário, ele pode não ter a função restabelecida dependendo do tempo que foi interrompida essa medicação no pré-operatório. De qualquer forma, nos pacientes que têm sem a utilização das drogas, ou que as drogas antiplaquetárias foram suspensas, foram interrompidas num tempo apropriado, é importante a observação da contagem plaquetária mínima aceitável para aquele procedimento ao qual ele vai ser submetido. Então, nessa publicação de 2023, numa publicação do Reino Unido, eles orientam, então, para cirurgias em geral, manter um mínimo de 50 mil plaquetas por milímetro cúbico, cirurgias intracranianas ou intramedulares, cirurgia de coluna e intraoculares, manter um mínimo de 100 mil plaquetas por milímetro cúbico. De acordo com a maioria dos procedimentos, a manutenção de 50 mil plaquetas, as cirurgias espinhais, as anestesias espinhais, se for a raquianestesia, 50 mil plaquetas, se for anestesia peridural, 80 mil plaquetas. Esses são valores que vêm sendo alterados ao longo do tempo, sempre uma publicação aumenta um pouco, diminui um pouco, mas essa é a publicação mais recente que faz referência a isso. Também, em relação às plaquetas, pode ser feita a utilização da desmopressina na tentativa de melhorar a resposta da função plaquetária, e lembrar que, em alguns centros, existe a possibilidade de avaliar a função plaquetária através ou dos exames point of care, que são os viscoelásticos, ou da agregometria, né, das plaquetas, que pode mostrar para a gente se há uma função
preservada ou restabelecida da plaqueta. Mas, em geral, na maioria dos serviços, a contagem de plaqueta é o que é feito e, no caso de um sangramento que se suspeita seja por causa de função ou contagem plaquetária inadequada, a utilização da desmopressina na dose também de 0,3 micrograma por quilo de peso pode ajudar na melhora da função plaquetária. Lógico, associando outros recursos, como mantendo a temperatura do paciente, o antifibrinolítico, etc. Avaliar em pacientes que apresentam trombastenia de Glasman. A trombastenia de Glasman é uma alteração plaquetária do receptor 2B3A. Então, esse paciente tem uma alteração conformacional ali, e normalmente, quando a plaqueta é ativada, esses receptores eles apresentam, no momento da ativação, uma alteração conformacional que facilita a ligação com o fator de von Willebrand, de forma que o fator de von Willebrand vai funcionar como uma ponte entre plaquetas, promovendo a agregação plaquetária. Isso não acontece na trombastenia de Glasman, por causa da deficiência, da alteração dessa glicoproteína 2D3A. Então, em paciente que tem esse diagnóstico e apresenta sangramento, pode ser avaliada a utilização off-label do fator 7 recombinante ativado, e também em pacientes que apresentam um sangramento expressivo, né, sem resposta, pode ser feita a transfusão de plaquetas para reconstituição da capacidade hemostática do paciente. Mas é sempre importante não usar concentrado de plaqueta de rotina. A plaqueta ela vai ser utilizada ou, né, no preparo pré-operatório do paciente, com as indicações dos limites impostos pela contagem alterada, como mencionado no diapositivo anterior, ou no paciente que realmente está sangrando, se acredita que esse sangramento seja por causa de alteração plaquetária, quantitativa ou qualitativa. Bom, terminamos então nosso segundo vídeo sobre situações especiais de sangramento e transfusão. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like e compartilhem nossa apresentação com os amigos. Muito obrigado.